Olá a todos, meu nome é Múcio Tavares de Oliveira, eu sou médico do INCOR e sou coordenador do projeto de insuficiência cardíaca da SOCESP, e eu tenho o prazer de recebê-los aqui e receber os palestrantes para essa palestra que é Emergências Médicas, o que fazer enquanto o SAMU não chega, que é uma situação que médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde, da área de enfermagem, da área de outras áreas, se deparam, e nós vamos poder hoje ter essa resposta e ter mais segurança em lidar com essas situações. Para isso, nós temos aqui o Dr. Agnaldo Piscopo, que é diretor do Centro de Treinamento da SOCESP e médico da equipe de resgate do Grupo de Resgate de Urgências, e que vai fazer a palestra, e como comentadora a doutora Nathalie Gianetti, que é coordenadora dos cursos de suporte avançado do Centro de Treinamento e Simulação em Emergências Cardiovasculares do INCOR, instrutora e coordenadora do suporte avançado de vida da American Heart e coordenadora do time de resposta rápida do INCOR. Esse evento é realizado numa parceria entre a SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, com o COSEMS, Conselho de Secretários de Saúde, que divulgou esse evento para vocês, assim mesmo, junto com a SOCESP. Desejamos um bom evento a todos. Eu passo a palavra para o Dr. Agnaldo. Obrigado, Múcio. Obrigado, Nathalie. É um prazer estar aqui. Obrigado, SOCESP, professor Luciano, aí pelo convite. E nós, quando falamos de emergência, né, quando nós falamos de uma situação de agravo à saúde, nós temos que ter, antes de tudo, uma organização. Então, se vocês imaginarem aí, nós estamos falando para o pessoal de rede básica, né, que é fundamental, pessoal que trabalha em PSF, pessoal que trabalha em posto de saúde, e a emergência ela não acontece também só no ambiente de saúde, acontece muitas vezes na casa, em frente ao posto de saúde. Então eu que trabalho na parte de resgate, de atendimento, muitas vezes nós acabamos indo até um centro de saúde para atender agravos à saúde, e muitas vezes próximo ali ao posto de saúde, aquele posto de saúde é a referência regional, e você está lá, de repente uma criança pode se atropelar na frente do posto, pode ter um ferimento com arma de fogo ali. Então o que fazer? Todo mundo, né, a princípio, se tem uma emergência, vamos chamar o SAMU, mas o que fazer enquanto o SAMU não chega? Então esse é o nosso foco hoje. Nós vamos trazer para discussão o que fazer enquanto o SAMU não chega, enquanto a ambulância não chega, né? Eu não tenho conflitos de interesse econômicos nessa apresentação. O que nós vamos discutir aqui, baseado em revisão de literatura, minha experiência profissional, né? Eu tenho 25 anos de atendimento pré-hospitalar e de emergência, e também não expresso opinião nem do meu comando, nem da coordenação das instituições que eu trabalho, tá? Dito isso, quando chamar 192, ou seja, o número da emergência nacional do agravo à saúde, é o SAMU, tá? E o número é 192. Então tem uma lista grande aí para os leigos, né? Tá aí, isso é a divulgação do site do Ministério. Então tá lá, acidentes automobilísticos, falta de ar intensa, suspeita de AVC, engasgamentos, queimaduras, e aí vai. E importante, né? Dor torácica, né? Com suspeita de infarto. Tá bem? Aqui a dor no peito, com aparecimento súbito, que é suspeita de infarto. E aqui já vai uma crítica construtiva, né? Essa que está, né, aqui na lista, que a lista não é por importância, nem por frequência, né? Mas e nem está por ordem alfabética também. O que é importante? O que a gente mais morre? O que mais morre no nosso meio é a doença cardiovascular. Então, dor no peito, né, na minha opinião, deveria estar muito bem aí ressaltado, e nós temos que ensinar a população a chamar a ambulância para o evento infarto agudo do miocárdio. Aí é importante, a população, é muito comum, Nathalie, as pessoas chegarem, teve um acidente, não põe a mão na vítima, né? Então tá lá
um paciente que teve escoriações, todo mundo se afasta e aguarda o resgate, o SAMU chegar. A partir do momento que o paciente tem uma dor torácica, muitas vezes isso tem um retardo, e isso a gente vai discutir um pouquinho se pode ser diferente, se tem vantagem. Vale a pena ir de ambulância? Vale a pena ir com o próprio carro? Vale a pena chegar rápido? Será que tem alguma diferença? Então, nessa lista aí, já vai aqui um destaque. Ou seja, dor torácica é uma das prioridades e a gente vai discutir bastante isso. E aqui, para quem está na unidade básica de saúde, isso é importante. Faz parte, né, da missão do SAMU na transferência interhospitalar de doentes graves. E aqui, quando a gente coloca essa transferência interhospitalar, isso varia de município para município, porque isso é pactuado com o município local, que às vezes tem outros sistemas de transferência interhospitalar. Mas a partir do momento que você tem uma unidade de menor complexidade, por exemplo, um posto de saúde, né, você pode contar que isso não é uma unidade hospitalar, e sim o SAMU deve dar aí o apoio para a transferência. Eu trouxe esse slide aqui só para ilustrar na nossa atividade, né? Eu trabalho no grupo GRAU, né, que é o Grupo de Resgate e Atenção à Urgência, e o GRPAI, que é o grupo, que é o helicóptero AG, e muitas vezes nós damos apoio no atendimento a pessoas, né, em eventos clínicos graves e eventos também de maioria traumas, que tem aí uma necessidade do atendimento. Então a ambulância do bombeiro, que é o 193, ela dispõe de um bombeiro, motorista, e um comandante e um auxiliar, que são militares treinados em técnica de mobilização. E é importante já ressaltar que nessa ambulância tem oxigênio, tem oxímetro, tem aparelho de pressão, tem equipamento para imobilização, não tem acesso venoso, tá? Não tem equipamento para medir glicemia, tá? E não tem nenhum tipo de medicamento. Então isso é importante saber que recurso que você vai precisar, e muitas vezes o bombeiro nessa situação pode ajudar menos do que o SAMU. Agora, situações de trauma, né? Esse pessoal, né, do bombeiro, ele é muito bem treinado. E qual é a missão principal do bombeiro no trauma? Ele faz a parte de salvamento e resgate dessas vítimas. Então ele trabalha em conjunto com o SAMU, tá? Eu destaco aqui as MOBs, viu, Múcio? Porque em São Paulo, né, a gente trabalha aqui em São Paulo, pega o plantão de sexta-feira, final de tarde, para chegar a um evento, um agravo, uma parada cardíaca, né, só de moto ou de helicóptero. E a moto ajuda muito o deslocamento, então o pessoal leva já o desfibrilador, já leva equipamento, e a gente consegue, né, fazer uma ponte entre o atendimento de suporte básico e o atendimento avançado. Essas viaturas nós chamamos de VIR, que é a viatura de intervenção rápida, que vai um médico, um motorista bombeiro e um enfermeiro, que nós transformamos essa viatura do bombeiro em suporte avançado. Então essa sim tem todo o equipamento, tem médico, e quando não dá para ir por terra, né, vai voando. E aí é o helicóptero Águia, que tem aí, aqui em São Paulo, no Campo de Marte, em São José dos Campos, em Campinas, em relação à parte de atendimento médico, que é um equipamento muito ágil, que leva o médico, um enfermeiro, e quem conduz, quem pilota, né, o piloto militar e um copiloto militar. Então, realmente é um sistema que funciona muito bem. E aí eu gosto de trazer isso aqui porque, será que alguém no posto de saúde pode acionar o Águia? Pode. Se tiver um agravo à saúde e fizer a ligação no Corpo de Bombeiro através do sistema 193 e justificar que você precisa de uma remoção aérea, e nós já atendemos N situações. Vou dar alguns exemplos. Picada de cobra, acidente ofídico numa região erma de São Paulo. Né? Chega lá na região, lá da região extremo sul, né? Já tem situações que vai buscar lá a criança, o adulto, para trazer, para receber o soro antiofídico. Ponte para transplante, ou seja, o doador, desculpa, o receptor. O receptor precisa chegar ao hospital e nós não temos, está preso no trânsito. Situações várias. Agravos à saúde, onde essa vítima precisa de uma assistência rápida e por algum motivo não está chegando. O Águia pode ser acionado, e quem faz essa regulação, esse é o próximo assunto, né? Próximo slide, é o médico regulador. Então, importante entender o que é regulação médica. Se você tiver um agravo à saúde, né, lá na sua unidade, você vai ligar para uma central, né, 192. Lá você vai conversar com o médico regulador. Da onde veio isso, Nathalie? Vamos ver daqui, da França. Né? Isso aqui é o SAMU francês,
Isso aqui é Paris, né? Tive oportunidade de estar lá. E esses são os TARMs que o Brasil importou, né? A ideia, que são os técnicos de auxiliar de regulação médica. Então, quando você liga para o SAMU, quem atende é um técnico de auxiliar. Ele faz a primeira, né, pergunta o endereço, pergunta o que está acontecendo e ele passa para o médico regulador, que após avaliar a necessidade do recurso, ele encaminha para o despachador. Então, esse triângulo aqui, nessa mesa, nós chamamos isso aqui a regulação médica, e todo mundo que liga para o SAMU vai ter essas fases. O TARM, o médico regulador e depois o despacho. Aí vem uma crítica que a gente leva, né, que é complicado. Essa triangulação aqui, infelizmente, demora, né? E em situações extremas como uma parada cardíaca, isso pode, né, ter tempo, pode gastar um tempo muito maior, e tem vários trabalhos mostrando aí, inclusive recomendações da American Heart, que nós devemos encurtar. E aí os americanos são diferentes. Isso aqui é um slide que eu ainda tinha mais cabelo preto aqui, né, Múcio? Né? E a gente, lá em Miami, lá é assim, ó, liga, tem aqui o técnico, né? O técnico já envia e já passa direto para a viatura. Então, isso encurta tempo e, na minha opinião, é uma situação, em algumas situações, principalmente na alteração de consciência, né, com suspeita de parada cardiorrespiratória, a regra seria assim, ó, não consciente, não respira, vai. Então, no, go, né? Então, isso encurta bastante e aumentaria a chance de sobrevida. Quando a gente fala em atendimento fora do hospital, eu faço questão de sempre trazer esse slide, a gente tem que sempre discutir isso. Alguém te chamou lá fora do posto de saúde, você tá, vamos lá, seu time está sentado aí assistindo aula, de repente alguém te chamou que alguém foi atropelado na porta do posto. Aquela criança que estava aguardando a consulta do pediatra saiu correndo e foi atropelado, lá no meio da avenida. E aí, você vai correndo lá atender? Então, primeira coisa, né? A cena está segura, ou seja, alguém foi baleado na porta do posto de saúde, um feminicídio, o marido, né, atirou na mulher, ele está armado, você vai sair para atender? Não, você não pode, a cena não está segura. Então sempre, quando vai atender fora do hospital, avaliar a segurança, a cena e qual é a situação. Avaliado isso, que você vai definir a sua estratégia de atendimento ou, né, vai aguardar as forças de segurança ou o bombeiro, se for uma situação, ou a equipe de energia elétrica, se for, por exemplo, um choque elétrico e tiver a vítima ainda energizada, para você avaliar se essa cena está segura ou não. Outra coisa importantíssima, e aí é legal para a gente falar para o pessoal do posto, né? Chegou lá uma criança que engasgou e estava cianótica, parou. Você tem uma ambulância lá e você pega o seu motorista da ambulância básica, coloca essa criança dentro da viatura e diz para ele, corre que essa criança está morrendo. Qual é a chance disso dar errado? Muito alta, né? Por quê? Porque vai envolver emoção. Então, o deslocamento de viaturas, ele tem que seguir orientações, né, do nosso Código Nacional de Trânsito. Ele não pode ir na contramão, ele tem que respeitar, ele tem que parar no semáforo vermelho, olhar para depois passar quando os outros veículos param. Ele não pode ir na contramão, não pode subir na calçada e tem que manter a velocidade, né, da via e segurança para a vítima, para a equipe e para toda a sociedade, né? Então é importantíssimo que a gente defina isso. Deslocamento. Outra coisa importantíssima, senhores profissionais de saúde. Se você passar toda a sua emoção, a sua ansiedade para quem está conduzindo, a chance de dar errado é muito alta. Se você disser para o seu motorista, vamos, a criança está morrendo, vamos, nós precisamos chegar, vai ter grande chance de ter um acidente. Então, passe calma, organização, coloque o cinto de segurança mesmo no baú da viatura, ou seja, se você está lá atrás, coloque o cinto, porque senão nós podemos ter situações muito graves. Olha essa cena. Isso aqui é uma viatura de SAMU, né? Vocês veem. Outra coisa importantíssima, as viaturas de atendimento aqui no Brasil, Múcio, elas não são ambulâncias, elas são padronizadas. Elas são carros, né, vans
que transforma o seu baú em local de atendimento. Então não tem aquelas barras laterais de proteção como os Estados Unidos têm. São viaturas que são fáceis, né, de capotar. E aqui, olha que cena forte, né? Aqui o médico e a sua enfermeira, ou seja, o médico está sem luva e a enfermeira foi ejetada no atendimento. Então isso é muito forte, né, para a gente que faz, e infelizmente nós já atendemos várias vezes colegas aí que perderam a vida, né, na situação de atendimento de emergência. Então, segurança em primeiro lugar. Muito bom. E se você tiver numa situação que alguém te chame, você trabalha próximo a uma rodovia, e alguém te chame lá e tem uma vítima caída no meio da rodovia, você vai atender? Então, qual é o primeiro atendimento do pessoal da saúde nessa cena? O que você faria? A primeira coisa que deve fazer é sinalizar. Se você for atender essa vítima, se você veio aqui e está com, você poderia ser a segunda vítima. Então, uma vítima atropelada na primeira faixa, e a pessoa que está sinalizando acha que está ajudando e quase que ela é atropelada. Então, sinalizar significa ficar 100 metros de distância à frente e avaliar a cena para depois chegar até a vítima. Eu coloco sempre isso aqui porque nesses anos todos que nós atendemos, é muito frequente a gente atender pessoas que querem ajudar e acabam tendo realmente um acidente, né? O segundo acidente, que muitas vezes é fatal. Essa cena aqui é de São José dos Campos, está na internet, é pública, pessoas tentando ajudar um motoqueiro atropelado, e vocês veem que elas estão aguardando o resgate, né? Olha o que dá para fazer nesse tempo. Nada, né? Infelizmente, nós tivemos 5 vítimas aí, sendo 4 fatais, e porque alguém, né, que vinha com velocidade maior da permitida, nem viu, né, nem freou, nem esboçou nenhuma reação. Lembrar que tem que realmente respeitar a segurança. Muito bom. Se você receber o Águia, né, por um apoio, então vocês veem aqui o desembarque de uma... Primeiro, é interessante e importante, né, siga sempre a orientação aqui do tripulante, que aqui é o enfermeiro. Aqui, lado direito é o piloto, e aqui que já desceu, aqui está o copiloto, que já desceu e está fazendo aqui a sinalização. Tá? O que é importante? O rotor de cauda, ele é um rotor que, se alguém passar aqui por trás, ele não enxerga o rotor de cauda e pode realmente pode cortar a pessoa ao meio. O rotor principal, né, pessoas com altura normal, normalmente se tomam uma postura um pouco curvada, para evitar que o rotor principal tenha ali. Mas o desembarque, quando a gente autoriza o desembarque, sempre a equipe de saúde vem com a marca até aqui, não ultrapassa esse limite, e o enfermeiro fica nessa posição aqui justamente para evitar que alguém vá para o rotor de cauda. Tá? O desembarque é feito, o médico está aqui, né? Ele estava à direita, sempre a cabeça da vítima vai ficar ao lado direito e o desembarque vai ser feito dessa forma aqui. O que é importante? Depois que o rotor está parado, depois está tudo parado, está tudo bem, é seguro. Né? A partir do momento que o rotor está ainda, né, em funcionamento, você pode se aproximar desde que seja monitorado por esse profissional aqui e nunca passe pelo rotor de cauda. Esse é o nosso maior problema e nós temos que tomar muito cuidado, porque se alguém passar aqui não vai enxergar e pode realmente morrer nesse sentido de tentar ajudar, tá bem? Então isso aí é muito legal a gente avaliar essa cena. Muito bom. Falado das cenas de trauma, o que acontece fora do hospital, vamos falar de coisa mais comum, né? Não sei se tão mais comum, trauma também é muito comum, mas talvez não seja o dia a dia das pessoas no posto de saúde. Mas eu queria falar aqui para vocês de dor torácica com suspeita de infarto. Toda vez que chegar alguém na sua unidade básica, chegar alguém, ou seja, na sua UPA ou no seu pronto-socorro, né, nós temos que encarar que essa pessoa que chega com dor no peito, até prova em contrário, ela está com infarto agudo do miocárdio. Quem tem que ser treinado? Tem que ser treinado o porteiro, a recepcionista, a técnica de enfermagem, o enfermeiro, o médico. Todo time tem que saber que alguém com dor torácica tem o quê? Prioridade para o atendimento, ok? Vamos imaginar que essa pessoa que está em casa, está com dor no peito, ela deve ligar aonde? No sistema de emergência local, que é o 192. 192 deve chegar no máximo, o adequado, que a gente manda essa viatura no máximo, que chegue até o local em 20 minutos.
e que essa ambulância vá para um local, para o hospital, mais rápido possível. De preferência um local que tenha angioplastia ou que tenha ali um atendimento para reperfusão, no caso a trombólise. Nosso grande inimigo é o tempo. Quando um paciente chega com infarto, chega com dor torácica, ele tem que fazer um eletrocardiograma o mais rápido possível. Se na sua unidade não tem eletro, você não tem muito o que fazer na sua unidade. O que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? O que você pode fazer? Saber se essa paciente é alérgica à aspirina ou não. Se ela não for alérgica, administrar 200 a 300 miligramas de acetil salicílico, por via oral não tamponado, né? Se ele não é alérgico, não tem sangramento ativo, e chamar o SAMU. E esse SAMU tem que chegar o mais rápido possível. Por quê? Porque 50% das pessoas que têm dor torácica de início súbito, com suspeita de infarto, ou seja, se ele tem infarto com supra, 50% tem morte na primeira hora. Então, nosso grande problema aqui é a estratificação de risco. Então, é legal, se você tem uma unidade de emergência, que é uma UPA, um pronto-socorro, você já deve estar adequando isso ao protocolo de Manchester e nós temos que ter essa atenção. E aqui eu coloco esse muito urgente atendimento em 10 minutos, eu vou de novo brigar, lutar para que passe para cá. Porque atendimento, Múcio, imediato, dor torácica com suspeita de infarto, ele tem que ser um atendimento imediato, porque o tempo é realmente... E quem tem menos risco, pode aguardar, estratificando o risco aí para não urgente, pouco urgente, mas aqui o paciente com dor torácica é uma emergência que nós temos que trazer o mais rápido possível para a sala de emergência. Quando o paciente chega com dor torácica, qual é a dor torácica que nos preocupa? Essa aqui, ó, dor torácica no meio do peito, em queimação ou em aperto, que é o mais comum, pode irradiar para o braço direito, pode irradiar para o braço esquerdo, pode ser da região da região da mandíbula, do pescoço, vem acompanhado de suor frio, mal-estar, pode ser da região epigástrica e a pessoa tem uma dor que ela sofre quieta, sofre calada, ela tem a dor, ela fica ali num momento. Pode ter tontura, pode ter dispneia, pode ter náuseas. E qual é a prioridade? A prioridade é que essa paciente chegue, isso nós chamamos de, pelo guideline europeu, primeiro contato médico, first medical contact. Esse paciente tem que chegar o mais rápido possível ao lado de um desfibrilador e fazer um eletro. Fazer o diagnóstico. Se você não tem na sua unidade o eletro e você não tem um desfibrilador, qual que é a única saída? A saída é chamar o SAMU. Então, o que você pode adiantar? Então, vamos utilizar o sample, que são os sinais. Quais são os sinais? O paciente com dor torácica, sudorese, sinais e sintomas. Dor torácica, sudorese, mal-estar de início súbito. Tem alergia? Não tem alergia. Então, eu posso dar S. Eu costumo brincar, Múcio, que o acetil salicílico devia ficar com o porteiro. Tem dor torácica? Tem. Tá? É alérgico à aspirina? Não. Ok? Teve sangramento, ou seja, teve melena, cocô escuro? Não, não teve. Pode tomar um comprimido, mastiga e engole, já está reduzindo 20% de morte. Então o porteiro já podia nos ajudar. Brincadeira. Medicamento, o que o paciente toma? Já pergunta lá. Patologia prévia, ou seja, é diabético, é hipertenso, já tem doença coronária prévia? Last meal, ou seja, a última alimentação e a última menstruação na situação de mulheres, para saber se você está de frente aí. E o evento que trouxe ao hospital. Isso já adiante, por quê? Porque é o que você vai passar para o médico regulador. Olha, estou aqui com um homem de 50 anos, é diabético, hipertenso, está com dor torácica de início a 1 hora, e eu não tenho eletro e não tenho desfibrilador. Por gentileza, me envie o mais rápido possível um apoio. Qual é o apoio que se deve ser enviado? O apoio de preferência é a USA, Unidade de Suporte Avançado. Por quê? Porque ela tem eletrocardiograma e você vai e tem desfibrilador. Ah, mas a básica tem DEA. Tem DEA, mas não tem eletro. Então é melhor que vá a USA, já faça o eletro para depois avaliar para onde vai essa vítima. Então aqui, já destacando aqui que a intervenção, a desfibrilação, o ter o desfibrilador ao lado é mandatório, porque 50% das pessoas fibrilam na primeira hora e se fibrilar e você tiver sem o desfibrilador, a chance é muito ruim. Esse eletro aqui é um eletro de um colega médico, cedido por meu colega Pedro lá de São José, que ele estava com dor torácica, chegou ao pronto-socorro e podemos ver aqui um supra do segmento ST em parede inferior. Gente, e olha aqui durante o eletro que aconteceu, isso aqui é fibrilação ventricular, FV. Só tem um antídoto disso aqui, é desfibrilação imediata.
Se esse paciente, e assim aconteceu, se esse paciente estivesse aguardando, né, uma viatura, se ele estivesse aguardando um local que não tivesse desfibrilador, o desfecho provavelmente seria muito ruim, que seria a morte, porque o paciente perde muita chance quando ele espera. Então, qual que é o grande problema? Dor torácica, gente, eu preciso isso aqui, ó, reperfundir. Reperfundir, reperfundir, reperfundir. Então, o problema, pacientes. Os pacientes demoram para chegar. Os pacientes demoram para chegar e, culturalmente, vimos lá na lista do SAMU. Qual é a prioridade lá do SAMU? Está lá na primeira lista. Trauma. Então, todo mundo já sabe que trauma tem que chamar o SAMU. E dor no peito? Ah, dor no peito. Será que precisa ver a pressão? Ah, acho que eu vou no posto. Ah, eu acho que eu vou na farmácia. Ah, eu vou ligar para minha filha. Então, não estão treinados ainda a chegar rápido. 10 a 20% dos pacientes do Brasil isso chama ambulância. É muito pouco, tá? Muito pouco. Também tem um problema de pouca disponibilidade de ambulâncias e reforçar que as pessoas têm que saber quais são os sintomas. Para hospitais ou UPAs, unidades básicas, ter uma triagem, ter um acolhimento, né? Eletrocardiograma. Você tem eletro no seu posto? Tem. Quem faz o eletro? Quem lauda? Quem vê? Quem sabe ver o eletro? Tem telemetria? Então hoje eu estou convencido que telemetria vai salvar mais vidas. Antes, telemedicina, desculpa. Telemedicina vai, tá? Então o teleeletro, tá? Vai conseguir salvar mais vidas. Tem que ter regras, chamar o SAMU, a ambulância avançada seria o adequado, né? E chamar, né? Mandar o paciente para o hospital de referência. Nos hospitais aqui, atraso de comunicação, infelizmente o CROSS ainda nós temos bastante dificuldade, né, na referência e hospitais terciários, né, como o Múcio trabalha em pronto-socorro, ter a disponibilidade de angioplastia primária ainda não é a nosso dia a dia. Então, muitas vezes, infelizmente, esperando esse paciente, o paciente acaba parando, tendo parada cardiorrespiratória. Então eu trouxe aqui rapidamente para uma revisão o que fazer se o seu paciente com dor torácica ou outra situação de agravo tiver uma parada. Então levanta a mão aí quem está assistindo, quem tem um desfibrilador disponível aí no seu posto. Você viu alguém, Múcio? Não, acho que poucos, né? Poucos aí têm o DEA disponível. Eu fico triste com isso porque a gente trabalha com isso há 25 anos ou mais e, gente, ainda desfibrilador ainda não é realidade nem na unidade básica de saúde, quanto mais de acesso público. Então nós precisamos lutar. Gestor, lute para ter um desfibrilador, pelo menos um DEA na sua unidade. Por quê? Porque o caminho, né, se você tiver uma pessoa que tem uma parada, então já colocando aqui que a cena estava segura, a sua equipe vai iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Vai ressuscitar o quê? Suporte básico de vida. Tá? Então checa lá, se a vítima não tem pulso, né, tá aqui, não tem pulso, não respira, né, ou tem gasping, o que ele vai iniciar? Compressões torácicas de alta qualidade. Nós vamos mostrar um pouquinho à frente. Tá? 30 compressões, 2 ventilações e tem que chegar o desfibrilador. Chegou o desfibrilador, ritmo chocável. Tá? Essa vítima ela tem grande chance de sobreviver. Tá? E se ela recebeu o choque nos primeiros minutos, a sobrevida dela, aí, o retorno à circulação espontânea, ultrapassa 80%, 90%. Caso contrário, eu vou mostrar aí à frente, essa vítima vai perdendo 10% de chance por minuto e sem desfibrilador, no caso do ritmo chocável, nós temos praticamente chance muito reduzida após 10 minutos. Isso aqui é importante, eu acho, é um protocolo americano, né, do guideline, que a gente tem uma importância nos Estados Unidos enorme, que é o uso de opioides, mas nós estamos falando para profissionais de saúde, eu acho que é muito legal a gente falar nisso. Se você se deparar uma situação que a vítima não respira e tem pulso, tá? Principalmente no nosso meio, se ele for profissional de saúde, lembre que esse paciente pode estar, né, sob efeito de opioide e aqui o antídoto, né, seria nós fazermos as ventilações de resgate, manter a ventilação do paciente e considerar, né, o antídoto que é naloxone no antídoto em relação aos opioides. No Brasil, o mais comum para esse tipo de emergência está relacionado a profissionais de saúde que têm exposição maior. Nos Estados Unidos, já é bem amplo aí, infelizmente, a utilização de opioides e é uma epidemia lá, por isso que isso faz parte do protocolo de suporte básico. Para a gente revisar, parada cardíaca, duas formas, ritmo chocável, ritmo não chocável. Ritmo chocável, só tem um antídoto, desfibrilar. Então
zerar isso para começar de novo. Enquanto a gente não tem o desfibrilador, compressões torácicas de alta qualidade. 30 compressões, 2 ventilações. E nós vamos falar um pouquinho mais. Ritmo não chocável. O choque não está indicado no AESP, atividade elétrica sem pulso, e na sistolia. Tá? Então, isso é importante que a gente tenha em mente. Se nós tivermos o desfibrilador convencional, quem vai decidir isso, vai tomar a decisão, é o profissional que está detectando o ritmo. Se você tem um DEA, quem vai decidir isso é o DEA. Ritmo não chocável, você vai continuar as compressões torácicas. Ritmo chocável, você vai chocar nos intervalos que o aparelho solicitar, que são a cada 2 minutos. Só que é importantíssimo mostrar aqui que não adianta a gente ter suporte avançado chegando rápido, tá? O que faz a gente melhor aumentar a sobrevida está aqui, ó. Olha aqui onde está a linha, 3,4 de rate, ou seja, que aumenta a chance é a chegada rápida do desfibrilador, tá? Testemunhar as pessoas que estejam junto, vigiando as pessoas, e RCP enquanto a ajuda não chega. Então, precisamos lutar para melhorar isso. Esse slide eu acho que é importantíssimo para a gente entender por que tanta pressa em desfibrilar. Nós temos que atender o paciente nessa fase inicial, que vai por volta de 3 a 4 minutos, que é a chamada fase elétrica. Tá? A partir desse momento, tá? Esse paciente depois do 4º minuto, né? Se não atendido, olha a linha aqui como ela vai reduzindo, com sobrevida muito baixa, com sucesso próximo a 0% quando está acima de 10 minutos. Essa fase inicial chamamos de fase elétrica, a fase intermediária circulatória e a metabólica. E durante todo esse tempo é fundamental compressões de alta qualidade e desfibrilação o mais rápido possível quando o ritmo chocável, lembrando dessa conta aqui, ó, que é muito ruim, 7 a 10% de perda a cada minuto de retardo do choque. O que você vai fazer no seu posto, na sua casa ou no clube enquanto a ajuda não chega? Compressões, a via aérea ela é secundária hoje, tá? Compressões é a prioridade. Compressões torácicas de alta qualidade, 100 a 120 por minuto, deprimindo o tórax de 5, no máximo 6 centímetros, e a gente vai falar sobre ventilar ou não ventilar. Né? Então, se você tem na fase inicial, né, e a gente por volta de 4 minutos, compressões torácicas, podemos manter o 30/2, frequência cardíaca de 100 a 120 minutos, instalar o DEA e ter qualidade, né? Ou seja, posição da mão no meio do tórax, deprimir o tórax de 5 a 6 centímetros, deixar o tórax retornar e não ter interrupções desnecessárias. Chegou o desfibrilador, ele é bifásico, a energia do equipamento, recomendada pelo fabricante. 120, 200 joules, vamos colocar 200 joules, que é para a maioria dos desfibriladores bifásicos. Não sabe, ou é monofásico, 360 joules, ou da energia máxima do equipamento. Então isso é fundamental para a gente aumentar a chance de sobrevida. Esse slide aqui é muito oportuno, é um statement de 2017, que diz que profissionais de saúde, equipes, ele é um trabalho que foi avaliado, né, um N bastante importante, foi analisado 23.711 adultos com parada cardíaca fora do hospital, tá? E o que foi avaliado? O auto-hospitalar. Foi comparado pessoas que receberam compressões torácicas 30/2 e de forma ininterrupta as ventilações de uma ventilação a cada 6 segundos, totalizando 10 em 1 minuto, sem interromper as compressões. E não houve diferença, tanto em sobrevivência como no estado neurológico. Então o que é interessante? Se você tem um time que está treinado e você teve uma parada no seu posto, você pode comprimir de 100 a 120 por minuto e alguém ventilar de uma vez a cada 6 segundos sem interrupção. Então isso é uma estratégia bastante interessante e o que define isso, acho que a Nathalie vai concordar com a gente no final, qual é a prioridade, gente? É comprimir ou ventilar no ritmo chocável? Lógico que a compressão ela é muito mais eficaz e importante e ela vai se perdendo a partir do momento que ela vai se esvaindo em relação ao tempo, mas temos que comprimir de alta qualidade. Falando em compressão, e se você não pode ventilar, você não tem o AMBU, você não tem o dispositivo máscara insuflador, conhecido aí como AMBU, o que a gente deve fazer? Comprimir o tórax. Comprimir o tórax de alta qualidade, de forma ininterrupta, chamamos isso de hands only, né? E tem grandes trabalhos mostrando que não há diferença até o 8º minuto, exceto situações de hipoxemia. Principalmente aí, ó, quem trabalha aí perto da Guarapiranga, quem trabalha uma criança que porventura chegue afogada no seu posto, que pode acontecer, trauma, overdose.
ou crianças com dificuldade respiratória antes da PCR, um asmático, esses pacientes precisam ser ventilados porque tem diferença. Agora, nas outras causas não há diferença. Muito bom, é muito oportuno a gente dizer que a ventilação ela é importante sim, tá? Mas a gente precisa não perder tempo e não perder qualidade das compressões torácicas para ventilar o paciente. Então, uma vez o paciente parado, nós vamos ter sempre, se ele não estiver responsivo, chame o SAMU, peça o desfibrilador, né? Ele não respira, ele está em gasping ou tem respiração anormal, acionou, como eu disse, pegue o desfibrilador, instale o desfibrilador. Compressões torácicas, iniciada no tempo zero, inicie assim que possível. Profissionais de saúde checam o pulso, simultaneamente olham se o paciente respira ou não. Profissionais, pessoas leigas, só olham para a pessoa e veem se a pessoa não se movimenta e não respira de forma normal. Se ela estiver inconsciente, não se movimenta e respira de forma agônica ou não respiram, deve iniciar compressões torácicas. E o ciclo, né, ele é repetitivo e a gente vai avaliar o ritmo a cada 2 minutos. Então, basicamente aqui, teste a responsividade, consiga um DEA, cheque o pulso 5, no máximo 10 segundos, carotídeo, tá? Crianças checando o pulso braquial, tá? E leigos não checam o pulso. Outra coisa importante, quando a gente avalia compressões torácicas de alta qualidade, né? Comprimido 5, no máximo 6, e deixar o tórax voltar para o coração conseguir encher. E não fazer interrupções de forma desnecessária. Interrupções no máximo em 10 segundos. Ventilar, já falamos, mas é importante avaliar. A ventilação boca a boca ela pode ser feita e se for feita podemos fazer 30 compressões com interrupção e 2 ventilações. O ambu ou insuflador também eu posso interromper ou fazer de forma assincrônica, né, como o trabalho nos permite. Essas máscaras, né, de dispositivo de fluxo unilateral também são bem-vindos, pouco usadas no Brasil, mas é legal a gente utilizar. Muito bom, ventilação a 4 mãos, sempre enriquecer com oxigênio se possível e evitar a hiperventilação. Suporte avançado, gente, nós estamos falando do pessoal de UPA, treine o suporte avançado com a sua equipe. Se nós estamos falando do pessoal de posto de saúde, se você não tem medicamentos, se você não tem material de intubação, se você não tem dispositivo supraglótico, tá? Você não vai conseguir oferecer suporte avançado. Então, o endereço, o próximo caminho, o caminho para fazer é você chamar o SAMU e a ambulância de suporte avançado vai fazer esse tipo de atendimento. Então, o que inclui nisso daqui é uma via aérea avançada, tá? E os medicamentos que, no caso, depois do paciente receber o choque, no caso de parada cardíaca com ritmo chocável. No primeiro ciclo, ele recebe o choque, tá? No segundo ciclo, na segunda análise, verifica o ritmo, ele vai receber epinefrina e tem que ser só depois do segundo choque, a gente vai poder comentar. E depois da terceira análise, ainda ritmo chocável, ele recebe o antiarrítmico, que é a amiodarona. A intubação ou a via aérea avançada, ela é bem-vinda, mas ela não é prioridade até o segundo e terceiro ciclo. Não há diferença em relação a receber a intubação antes ou depois do paciente com ritmo chocável. Agora, falando de ritmo não chocável, a epinefrina assim que possível e a via aérea deve ser providenciada de forma avançada se você não estiver ventilando de forma adequada com o dispositivo não invasivo e porque devemos combater os Hs e os Ts e os Hs mais importantes aí, a hipoxemia. Então, nesses slides aí a gente fez um resumo do atendimento de prioridade que pode acontecer no posto em relação ao agravo cardiovascular e agora vou passar aqui para o Múcio para a gente discutir, responder as perguntas e eventualmente aí conversar com todos da mesa para a gente trazer o tema para discussão. Obrigado. Perfeito. Obrigada. Rinaldo, excelente, uma abordagem muito prática, muito direta. Tenho certeza que todos aproveitaram muito isso. Eu vou passar agora a palavra à Nathalie para que ela faça seus comentários adicionais. Nathalie. Bom, obrigada pelo convite. Acho que muito oportuno a gente poder falar para atenção básica, porque parece um pouco mais fácil a gente estar na atenção secundária, terciária, no hospital que tem todos os recursos. O difícil é estar aí na atenção básica, não?
o que fazer naqueles momentos enquanto o SAMU não chega, enquanto esse paciente não chega num hospital grande, cheio de recursos. E acho que a gente falou, o Bispo falou brilhantemente aqui, que a gente, em casos de parada cardíaca, que é o pior que pode acontecer com o paciente, o que a gente tem para fazer é compressão torácica, somente com as mãos, até a chegada de um desfibrilador. A gente luta bastante para acesso público à desfibrilação, quer dizer, ter desfibriladores automáticos em vários lugares, em lugares de grande circulação. Nada mais justo do que ter desfibrilador dentro das ambulâncias de suporte básico, das ambulâncias do SAMU, do bombeiro, ter em postos de saúde. Isso chamou bem a atenção, que infelizmente a gente tem postos, tem locais que a gente chama de posto de saúde e não tem o desfibrilador, que é o que tira o paciente de uma parada cardíaca, do pior agravo à saúde que a gente pode ter. Então, eu acho que isso é de suma importância. Isso é importante, Nata, porque assim, eu estava comentando antes da gente começar, eu estive esse fim de semana na Argentina, que é um país que está mais pobre que a gente, é um país com a inflação enorme, e você vê vários desfibriladores públicos no hotel, vê desfibrilador no aeroporto, mas não é um desfibrilador, vários desfibriladores. Então nós estamos lutando muito tempo a colocar, né, esse conceito da desfibrilação de acesso público, que era o desfibrilador ao lado do extintor de incêndio. Gente, não é o desfibrilador da enfermaria, é o desfibrilador que um leigo pode pegar e salvar a vida do outro. Agora, vocês estão aí no posto, vão ficar... Gente, quantas vezes alguém, né, quem já trabalha mais de 10 anos, já viu alguém ter uma parada cardíaca no posto de saúde? Tá? Por quê? Porque o posto de saúde é referência de saúde da região. Alguém está passando mal, vamos para o posto. Ou está aguardando uma consulta e a pessoa tem uma parada. E o que você tem para ajudar? Nós não temos o que um país mais pobre que a gente tem no aeroporto, quer dizer, um desfibrilador. Ou chama a ambulância e a ambulância vai chegar sem desfibrilador. Então, é um conceito, sim, básico do básico. Nós precisamos lutar para ter desfibriladores de acesso público. Isso é uma regra, mas é tão óbvio, né, Gus? Mas a gente ainda tem dificuldade. Sim. Eu vou dar um exemplo muito bom com relação à desfibrilação e atendimento ao paciente em parada cardíaca, que é o trabalho que nós do INCOR fazemos em treinar os seguranças do metrô. Segurança do metrô vem a cada 2 anos no INCOR para receber um treinamento. Inicialmente era só saber mexer no DEA e fazer RCP, e hoje esse treinamento já inclui uma série de emergências clínicas, em torno de 30 emergências, até parto que acontece no metrô. E o que a gente tem? Pelo menos uma parada cardíaca por mês no metrô. E a sobrevivência dessas paradas cardíacas melhoraram muito a partir do momento que a gente começou a treinar esses funcionários e eles terem acesso a um desfibrilador. Saltou de em torno de 5% a 8% antes de 2006, quando foi feito o treinamento, e hoje é em torno de 38% a sobrevivência desse transeunte que para no metrô. Então, mostrando que a Argentina está certa em treinar e ter desfibriladores. A gente recebeu muitas chamadas, muitas prefeituras querendo saber como que era esse programa, porque é um programa de sucesso. Sim. Né? Tão importante, né, como você está colocando, o segurança fazer, isso é uma coisa, mas nós vamos, ainda está certo, nós vamos começar aí, está excelente o projeto. O que é diferente nas estações de trem dos Estados Unidos ou dos aeroportos? Além da equipe, a comunidade já sabe. Então, nós vamos chegar lá um dia, viu, Múcio? Vamos treinar as crianças para conseguir isso. Nós estamos falando bastante para vocês sobre doenças cardiovasculares, emergências cardiovasculares, e tem um dado que é muito importante, né? Hoje, os atendimentos de urgência móveis, eles dão muita importância a trauma, né? Que eu acho que é uma coisa certa. Mas se a gente for avaliar a quantidade de mortes por trauma e a quantidade de mortes cardiovasculares, o número de mortes cardiovasculares por ano no Brasil é 3 vezes maior do que mortes por trauma. Quer trauma provocado,
arma de fogo, arma branca, quer trauma não provocado do tipo acidente de trânsito. Então, só que é muito mais, o apelo do acidente é muito maior do que o apelo cardiovascular. É óbvio que dentro desses 300 mil, tem aí mortes de indivíduos idosos, indivíduos que iriam morrer por isso mesmo. Mas assim mesmo, o número é muito diferente. Nós temos que dar nesse momento um espaço, nós temos um monte de perguntas aqui, muita gente conectada. Eu, antes de mais nada, queria agradecer aos que nos mandaram agradecimentos e parabenizar aos palestrantes pelo que falaram, mas nós não vamos ter tempo de fazer isso, falar muito. Eu vou passar para vocês uma questão, que a primeira questão é uma questão interessante, que essa pergunta traz a dificuldade de identificar o que vai acontecer e o que não vai acontecer. A Moisa Lima, de Presidente Prudente, pergunta: bom dia, e se a pessoa está expelindo sangue pela boca? O que fazer? Essa é uma pergunta interessante porque expõe exatamente a dificuldade do profissional de saúde em saber o que é importante e o que não é importante. Vamos. Então, eu acho que é legal, uma coisa interessante porque assim, expelir sangue pela boca, né, pode ser desde um problema de uma alteração até da gengiva, na língua, até uma hemorragia digestiva ou até uma alteração aí da via aérea. Então, pode ser até um sangramento, né, que ela vai identificar. Então, identificar da onde é o sangramento, a gravidade, sempre lembrando que aquele sangramento que acontece, ele, né, no caso da boca, ele pode comprometer a via aérea. Então, se for um sangramento importante ao ponto do paciente estar, né, com comprometimento desse sangue na via aérea, né, você está diante de uma emergência maior. Então, você pode... a partir do momento que esse sangue não é tão volumoso ao ponto de comprometer a via aérea, mas esse paciente tem um sangramento que está comprometendo o seu estado circulatório, ou seja, ele está hipotenso, ele está pálido, está com baixa perfusão, está com sudorese, está diante de um quadro que o problema está no C. Então vamos lembrar, quando nessa situação, A de via aérea, B de ventilação, C de circulação, D de déficit neurológico e E de exposição. A, o problema está na via aérea? Tá, vamos ter que aspirar. Né? B, o paciente está com problema respiratório ao ponto de comprometer a sua respiração, nós vamos ter que intervir. Se eu não tenho suporte avançado, não tenho nada, ou às vezes, se é um sangramento, apenas um decúbito pode ajudar esse paciente. C, o problema está na queda, ou seja, caiu a pressão, o paciente, dá para conter a hemorragia? Então, não dá, porque é um sangramento que vem da boca, mas não está na boca, diferente. Então, uma hemorragia digestiva, por exemplo, não tem outro jeito. Né? Vamos ter que chamar ajuda e levar para um hospital secundário ou terciário. Mas é interessante porque é uma pergunta teoricamente simples, mas que pode ser muito difícil resolver, porque ela é muito ampla, né? É uma coisa bastante interessante. Dá para gravar mais ainda. Fala, Nathalie. Eu só queria chamar a atenção, eu não entendi bem a pergunta, se ela está falando só emergência clínica do sangramento na boca, clínica, ou se é uma parada cardíaca com sangramento na boca. É uma emergência clínica. Porque pessoa foi bem falado que a gente pode fazer compressão sem isso, momentos, muito né? bom. Se a pergunta dela for relacionada, se estiver sangrando a boca, né, e estiver parado, faça a compressão torácica. Isso. É bem oportuna a observação que se ela pensou isso. Perfeito. A Camila, de Jaguarão, nos pergunta: quando se atende um telefonema de urgência e emergência, existe um treinamento para os atendentes? Sim, a resposta é sim. Os atendentes estão treinados para isso, bem treinados para isso, inclusive. O Tiago faz uma pergunta, então, muito interessante. Eu acho que nós temos que dar uma resposta para isso. Tiago, de Pindamonhangaba. Assim que verificável que é chocável, o profissional da UBS pode chocar o paciente sem ter um médico no posto? Se ele tiver um desfibrilador convencional, né, e for na palavra o enfermeiro treinado, tá? Ele tem uma coisa que chama Estado de Direito, ou seja, ele pode fazer a desfibrilação desde que ele tenha treinamento, porque é a única medida de salvamento. O que não pode, ele assumir um papel de atendimento, né, que assim, assumindo aquele posto que quem chegar ali em parada ele vai ser o líder, mas numa eventualidade ele vai utilizar o desfibrilador, de preferência o desfibrilador DEA, que é o desfibrilador externo automático,
E o que tem, Tiago, o que tem de muito interessante? Tem vários desfibriladores eles são mistos, eles são convencionais, mas tem a tecla que você aperta para ele analisar e você pode entregar o choque. Mas na eventualidade de não ter ninguém, um profissional ali, você pode realmente realizar com uma medida de exceção, ou seja, estado de direito. Ou você faz ou a vítima vai morrer. De preferência, lógico, um profissional habilitado de saúde, né? De preferência um médico, e a enfermeira habilitada também pode ser feito. Queria chamar a atenção que existem treinamentos, né, de suporte avançado de vida, onde faz o médico e o enfermeiro. Sim. Então, os cursos American Heart, os cursos de suporte avançado de vida, dá treinamento adequado para o enfermeiro poder diagnosticar aquele como um ritmo chocável. Aí, só para dizer, eu pergunto para os que pensam diferente. Se você estivesse fibrilando e a única pessoa que está ao seu lado for um profissional não médico treinado em desfibrilação, você quer que esperar aguardar chegar o médico? Sem dúvida. Sem dúvida. Nathalie, vou passar essa pergunta para você. Você que lidera o time de resposta rápida do INCOR, que atende desde o INCOR até o entorno ali. Se acontecer alguma coisa nas calçadas, o time de resposta rápida tem que ir. Alcione Pereira, de Santa Luzia, na Paraíba, nos pergunta. No caso da ventilação, eu não conheço a pessoa, estou num lugar público. Como eu faço? Só compressões e aguardo apoio? Exatamente. Os primeiros minutos, o Pispoco mostrou, inclusive tem estudo mostrando que os primeiros 8 minutos, se você não tem uma bolsa válvula máscara, você não tem treinamento para fazer a ventilação boca a boca, faça a compressão que você está salvando essa vida. Primeiro, chame ajuda. Porque se você só fizer a compressão e ninguém chegar, aí também não vale. Vai cansar. Se você ligar para o SAMU e deixar o seu celular em viva voz, eles têm condição de, como eles recebem todo o treinamento, eles têm condição de te ensinar a fazer RCP na hora. É claro que o ideal seria se você passasse por um treinamento com um manequim ou que seja com qualquer tipo de dispositivo que você aprenda a fazer a compressão antes desse evento. Mas sim, você está autorizada a fazer compressão, que a gente chama de hands-only, ou somente com as mãos, você já consegue salvar essa vida, você consegue manter essa vida até a chegada do suporte avançado. Perfeito. O Cleberson Graciano, de Cruzeiro, em São Paulo, fala que a grande dificuldade nos profissionais que trabalham nas unidades é não receberem treinamento, muitas vezes nem acesso venoso, nem puncionando o paciente. E eu achei isso uma questão importante porque a grande maioria das emergências, das situações de risco à vida, não acontecem assim. Elas demonstram que vão acontecer, né? Então, será que identificar um paciente de risco nas unidades de saúde, na sala de espera, ou ter uma reavaliação, além disso que ele está falando, de ter o treinamento, sem dúvida isso é importante, não é importante ter um time que avalie nas salas de espera o que vai acontecer, reavalie os pacientes de algum tempo estão esperando? Sim. Eu acho importantíssimo porque o treinamento, ou seja, eu sei, deve ser o Thiago, né? Ele é o Cleberson deve ser jovem, né? Então ele está naquela, assim, pegar um acesso, né? Coisa assim, aquele procedimento, aquela habilidade. O mais jovem tem essa necessidade, quer treinar, e é importante sim, mas posso deixar ser tranquilo, na maioria das situações esse acesso venoso não é o que vai salvar a vítima, tá? O que vai salvar a vítima é o reconhecimento rápido de um agravo. Nós estamos conversando, qual que é o melhor atendimento de uma parada? É o paciente não parar. Se você se antecipar a parada, aí vem o código amarelo, vem o time de resposta rápida, treinem o seu time do posto a reconhecer as queixas verdadeiras que podem eventualmente levar à parada. Vou dar um exemplo. Um familiar extremamente preocupado com aquela vozinha que está tendo alguma coisa diferente. Ela não está bem, ela está estranha. É um sinal que essa pessoa pode eventualmente evoluir com uma piora.
Uma pessoa que tem uma saturação de oxigênio baixa, uma pessoa que está com a pressão muito baixa, que está confusa, que tem alteração, e são alterações que normalmente vão anunciar o agravo. Então esse seria o melhor. A dor torácica é um anúncio importante, nós falamos bastante aqui. Então tem que valorizar. Não é, o paciente com dor torácica, ele não pode ficar aguardando lá na salinha de espera a chegada de uma ambulância comum. Ele tem que ser atendido de uma forma extremamente prioritária, e o médico que está lá da unidade tem que parar o que está fazendo, o enfermeiro tem que dar o acetil salicílico, o médico tem que conversar com o médico do SAMU, tem que falar que está com suspeita de infarto, porque você vai estar antecipando a um agravo maior. Lembrando que 50% das pessoas que têm dor torácica com infarto agudo, né, vão morrer na primeira hora. Isso é interessante, que às vezes nós atendemos, vamos apoiar essas ocorrências, chega lá, a pessoa está sentadinha sozinha e está todo mundo trabalhando. Não, gente, é grave, uma situação grave, todo mundo, é prioridade, nem que tem que remarcar a agenda, mas aquele paciente é prioridade. Eu vou puxar um pouco para o lado do time de resposta rápida, que ele veio justamente para mudar essa visão. A gente, a princípio, os times atendiam só parada cardíaca, eram chamados de códigos azuis, e o código azul passou a atender o código amarelo, quer dizer, sinais de alarme que o paciente mostra 6 a 8 horas antes da parada cardíaca, alteração de pressão, frequência, diurese, nível de consciência, dor torácica, ou familiar ou equipe seriamente preocupada com esse doente. É isso que o Piscopo falou. Não está normal, não sei o que ele tem, mas chama o time. Tá? E o time pode ir, avaliar e mudar a mortalidade desse paciente. Hoje existem scores, tem o score de Mills, que é um score modificado já para cada clínica. Ele surgiu em enfermarias cirúrgicas, pacientes cirúrgicos que começavam a ter algumas alterações. A equipe de enfermagem ao invés de só anotar os sinais, começou a classificar esse paciente em cores e já acionar o médico assistente ou o time de resposta. Esses pacientes mudaram a mortalidade respeitando alguns scores que as enfermeiras percebiam que não estava legal. Então já aciona antes da parada. Muito importante isso. Isso é uma coisa, né, Múcio, que depende do... Você pode começar a fazer isso quando? Agora. Entendeu? Agora. Então, aí, vamos falar para o gestor do posto. Você que é enfermeira líder aí, você é chefe, faça reunião com o seu time. Vamos colocar, treine todo mundo, treine o segurança, treine o time, treine o técnico. Quais são os critérios de alarme do seu posto? Ah, não tem desfibrilador. Liga para o gestor. Olha, ouvi uma aula na SOCESP, Dr. Múcio, Dr. Aguinaldo, Dr. Nathalie, tem que ter desfibrilador. Tem que ter. Qual que é o plano de dor torácica? Qual ambulância que vai buscar? Sabe ligar no SAMU? Como que é? Quem sabe fazer ressuscitação? Vamos aprender? Vamos fazer curso? Converse com o seu gestor. Depois que acontece, né, as coisas ficam todas muito assim. Mais muito mais difícil. E o agravo, importante. Né? Outra coisa importante. Uma parte desses pacientes pode ser de quem está trabalhando no posto. É muito comum, nós temos que atender colegas de trabalho. Né? Então, vamos estar preparados para atender a população e atender até os nossos pares. Perfeito. A Tâmara Larissa Leme faz uma pergunta importante que tem muito a ver com a segurança do ambiente, uma situação que a gente vê, acontece, que é o seguinte: quando o paciente está molhado e ele tem indicação de ser desfibrilado, ou está fazendo a ressuscitação do indivíduo, chega o DEA, mas ele ou está molhado ou está num local úmido. Isso, ótimo, importante. O que fazer? Sobre a neve, né, que é um pouco frequente, tem até questão que nossas provas aí que pode ser utilizado normalmente, ele não pode estar submerso, tá? Então você pode, se ele estiver molhado, se estiver suado, se ele saiu da piscina, né, o que você deve? Você retirar e fazer o quê? Secar o suficiente para colar as pás. Né? Não tem necessidade, não tem problema. Você pode usar o desfibrilador normalmente sobre uma superfície úmida, molhada, desde que o paciente não esteja submerso. Não pode estar em uma poça d'água, uma coisa assim, não pode. Sobre a neve, sobre o desfibrilador, você vai poder utilizar. Se tiver numa superfície gramado molhado, por exemplo, que é uma coisa comum em campo,
você pode chocar normalmente. Tá? E hoje, não precisa ficar preocupados. Quando você desfibrila, a fuga de corrente do desfibrilador é muito baixa, por volta de 10 mA. 10 mA é aquela pilha quadradinha, sabe? Aquela pequenininha. Fazer sair uma faísquinha, já vi isso acontecer. Você choca, né? Tá a superfície molhada, tem um tipo de energia e você percebe que houve um escape, mas não há perigo para a equipe. Que não pode só realmente encostar na vítima, mas não pode estar submerso, só isso. E se estiver chovendo? Chovendo torrencial, tipo assim, chuva de verão, tire a vítima da chuva e faça uma secagem imediata. Sobre a chuva, assim, molhado, tudo molhado, você tem risco de receber a energia do desfibrilador. Perfeito. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Tem diversas perguntas aqui, diversas perguntas muito interessantes, mas eu queria apenas fazer mais uma delas, que foi o Ellen Monteiro, de Tremembé. Ele faz um questionamento sobre um tipo de treinamento que é o suporte intermediário, que existe em diversos países. Nós não temos isso aqui, né? Mas seria muito interessante para profissionais de saúde, como técnicos de enfermagem e até médicos, né? Médicos que não estão na área clínica, mas que poderiam, para eles, o treinamento básico é insuficiente para esses profissionais e o suporte avançado é inadequado. Eu vou falar que o suporte básico, eu gostaria até que mudasse esse nome, porque a gente fala em suporte básico, dá a impressão de ser alguma coisa muito básica, muito elementar. E eu diria que esse suporte chama suporte fundamental de vida. Os cursos hoje esses treinamentos de suporte básico de vida são treinamentos de 8 horas que envolvem muito treinamento em grupos, equipes de alto desempenho. E o que a equipe pode fazer, inclusive muitos médicos deveriam fazer esse treinamento, porque tudo que ele deveria fazer no primeiro socorro, numa parada cardíaca, onde ele não está dentro de uma UTI ou dentro da sala de emergência. E existe também, dentro do escopo cursos, treinamentos, existe um treinamento de primeiros socorros, que é o que a gente oferece hoje pro metrô. Esse curso de primeiros socorros fala em torno de 30 emergências clínicas. Ele deveria ser dado nas escolas, para os educadores, para os profissionais da área da saúde, inclusive médicos, porque fala de muitas emergências, inclusive para o que a gente pode fazer enquanto a gente não está no hospital. Lembrar que 60% das paradas cardíacas extra-hospitalares, elas acontecem em casa. Então, se seu pai, sua mãe, seu familiar que está ali dentro de casa, seu vizinho tiver uma parada cardíaca, o mais frequente é que ele tenha ali dentro da casa, da comunidade. E o que ele pode fazer? Aí sim, esse treinamento de primeiros socorros ou o suporte fundamental, o suporte básico, que aí a gente chama de suporte básico de vida, mas ele tem um treinamento bastante completo, bastante complexo para atendimento de parada cardíaca e emergência. A pergunta que eu entendo é que esse suporte intermediário, né, isso é uma discussão enorme, vem aí o problema do ato médico, né, então isso é uma coisa no Brasil bem ainda confusa, complexa. Mas assim, o que é importante, vamos pensar o seguinte, o suporte básico, ele vai até a desfibrilação, tá? Então, são as medidas, reconhecer, comprimir o tórax e aplicar o choque, isso é suporte básico e salva vidas, mais vidas do que o avançado, como nós mostramos. Nas situações dos outros agravos, né, que você precisa de uma situação, por exemplo, via aérea avançada. A via aérea avançada, ela pode ser feita pelo enfermeiro através do dispositivo supraglótico, desde que ele seja treinado. Nós estamos trabalhando aí para a diretriz de 2020, né? Nós temos vários trabalhos que estão apontando que talvez na parada cardíaca o melhor dispositivo não seja a intubação, seja um bridge, seja uma ponte, seja pôr o dispositivo supraglótico e depois intubar o paciente, porque somente médicos experientes em intubação trazem realmente, eles têm uma vantagem em relação.
Mas assim, de uma forma geral, não há vantagem. Então isso é uma coisa que... Droga na veia, né? Que seria o avançado. Fala para mim qual droga que salva vidas numa PCR, né? Nenhuma das drogas que foram testadas mostraram benefício ainda. Nem a epinefrina, nem a amiodarona em alta hospitalar e em sobrevida. Eles melhoraram o retorno à circulação espontânea. Então, gente, vamos lutar pelo treinamento. Essa coisa do intermediário, eu sou favorável principalmente para aqueles locais que a gente tem ambulâncias e que não tem médico para pôr em todas as ambulâncias. Que é assim que nasceu o paramédico nos Estados Unidos. Mas vamos lutar para uma assistência adequada. Vamos aprender a interpretar eletro, vamos aprender a fazer o atendimento inicial, reconhecer as emergências, vamos utilizar a telemedicina, né, através aí dos equipamentos que vão estar chegando. Mas assim, eu acho que o intermediário ele está incluído aí, né, nesse atendimento. Nós aqui em São Paulo já temos viatura de SAMU intermediária, viaturas do grau, mas ainda depende de protocolos, depende de legislação e ainda é um território muito difícil de discussão. Vamos lutar para aumentar a assistência, né? Isso começa do básico e vai até o avançado. E eles se cruzam, esse intermediário, ele se cruza. Eu acho que, com certeza, o enfermeiro treinado ele vai conseguir dar um suporte, que também o nome avançado não está tão certo, né? Então, o suporte... ele é sequencial o atendimento, isso que é vantagem. Mas como o nome ficou básico e avançado, ficou um negócio... Ficou um hiato. Ficou um hiato que todo mundo... Não, gente, o atendimento é um só. E aí acho que a gente já está com o tempo, mas assim, que eu queria deixar claro que é o pensamento de trabalho em equipe. Equipe. Pode pegar o melhor piloto da Fórmula 1 e tire os mecânicos na hora de trocar os pneus. Ele não vai ganhar, tá? Então é a mesma coisa. Do básico ao avançado, o intermediário se cruza e a equipe é uma só. Perfeito. O paciente é um só. E também, o paciente é um só. Nós chegamos ao fim desse web meeting. Eu tenho aqui um número enorme de elogios à participação de vocês. Infelizmente, nós não temos tempo de responder todas essas perguntas. Importante dizer a vocês que essas aulas estão disponíveis no site, a todos que estão nos assistindo, a outros colegas da área de saúde. Está disponível no site acessando www.socesp.org.br, clica em menu e em seguida aulas online. Você poderá ver essa e outras aulas que estão disponíveis no site. Eu queria agradecer muito a assistência de todos, as perguntas que vieram e agradecer especialmente ao Dr. Aguinaldo, à doutora Nathalie pela excelente participação e esclarecedora e estimulante para todos que viram. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.